Olá, seguidores do canal Jairo Acabamento, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo à nossa segunda videoaula da nossa série, do nosso curso Textura Marmorizada. Olha só que bacana. Qual você está presenciando aí, visualizando, é uma parede de 10 metros quadrados, qual foi dividida em 3 partes para fazermos então esse projeto. A gente vai estar fazendo duas emendas, né? São 3 partes, terá 2 emendas. Qual você está conferindo agora na imagem, ó. No extensão, no final dessa textura, você vê que está toda arrepiadinha. Isso é uma emenda, tá? Que a gente vai trabalhando aí neste vídeo e no outro próximo vídeo, a parte 3, qual você vai conferir aí certinho como faz essa técnica aí de emenda. Mas vamos que vamos na sequência do vídeo para vocês conferirem então o processo de distribuição da textura, né, da massa acrílica e mais a sua compactação. Roda a vinheta aí. E vamos que vamos botando a mão na massa aí, dividindo a lata de massa acrílica em 3 partes. Eu removi uma parte e coloquei em um outro recipiente. Então eu peguei essas 2 partes restantes, coloquei aí uma furadeira com uma haste e estou batendo bem a massa acrílica durante mais ou menos, no mínimo, uns 5 minutos, para que ela fique bem mais homogênea e bem mais fácil de trabalhar, de distribuir a massa acrílica na superfície, o qual será aplicada com o nosso rolinho cabelo de anjo. Vamos pegar o rolinho cabelo de anjo agora, mas aquele de menor tamanho, de menor proporção, porque ele vai facilitar bastante na distribuição da massa acrílica, aonde nos recortes, nos cantos. Olha só como é que é bacana como faz isso. E é super indicado, ele é bem indicado mesmo para cantos, para recorte. Ele dá uma precisão bem maior, né, do que com o rolo grande, né? E também ele é bom também, ele vai estar, na hora que eu estiver fazendo a compactação, eu vou estar utilizando desse mesmo rolinho para uma técnica aí também que dá uma boa de uma uniformização na textura após realizada, tá? Então usa um rolinho cabelo de anjo de menor proporção para estar fazendo os recortes, ok? Só que já tem um porém aí, hein? Ó, olhem só, a distribuição tem que ser uniforme em tudo, tá? Não vai querer colocar uma massa mais concentrada num canto, no outro canto mais fina, não rola. Tem que ter um controle na mão e uma visão, é claro, tá? Para você estar fazendo uma distribuição da massa acrílica uniforme, ok? Coloque bem isso na tua cabeça. Distribuição de massa tem que ser uniforme, não pode ser disforme. Mais aqui e menos lá. Muita atenção nesse detalhe, até mesmo nos recortes. Aí então, feitos os recortes, tanto nas laterais, tanto na parte superior e inferior, aí a gente vai preencher o meio, tá? A gente vai mudar de rolinho, né? A gente não vai usar aquele rolinho pequenininho. Pega o rolinho maior, né, com extensor, ó, olhem só. Pega a distribuição de cara, você pega ela bem concentrada, você dá o que? 1, 2 passadas só mais para distribuir, ó. Olhem só, eu peguei, joguei lá em cima e dei uma puxada para baixo. Depois a gente vai fazer a uniformização em geral. Esse de primeira instância, de primeiro momento, só mesmo para distribuir, tá? Aí depois a gente vem dando um acabamento final para deixar ela totalmente uniforme mesmo em toda a sua extensão. E assim vai, ó. Vamos pegando ali na lata, né, com a massa acrílica e vamos soltando ela bem concentrada, só esticando, vamos dizer assim, né? Acho que esse é o termo, né? Esticar a massa. Esticar a massa é uma coisa. Uniformizar e dar o acabamento final, aí é outra coisa. Então estou só esticando, aí depois de toda uma certa proporção esticada, aí sim a gente vai pegar então e estar fazendo toda a uniformização em um determinado espaço, beleza? Você lembra quando eu comecei o vídeo, já tinha uma parte pronta? Que eu mencionei que eu ia dividir essa parede em 3 partes? Pois bem, olhem só, na distribuição agora geral tem uma emenda, qual foi mencionado. Você vai chegar bem próximo mesmo dela, triscando, pode até pegar um pouquinho, bem pouquinho mesmo em cima dela. Não vai querer atropelar ela, passar por cima da emenda. Chegou ali na emenda, não está todo arrepiadinho, você vai parar, mas você pode encostar nela e parou. Na distribuição, eu quero dizer, ok?
Não vai passar por cima, senão vai ficar uma disformidade então depois na emenda. Então chegou ali, colou do lado dela, parou, pronto. Aí a gente vai dando continuidade então na distribuição. E chegando lá no final a gente vai fazer a mesma coisa. Você viu que eu estendi uma proporção de mais ou menos uns 2 metros. Chegando lá no final a gente vai fazer uma outra emenda que vai ser na compactação. E olhem só, ó, depois de toda distribuição, a gente pega uma uniformização geral, coloca-se o que? O refletor do lado. O refletor ajuda muito mesmo a gente estar tendo essa visão de onde está sobrando demais ou faltando de alguma forma a massa acrílica. E faz então essa distribuição de fora a fora. Pega o rolo lá em cima e desce até lá embaixo, fazendo uma uniformização geral dessa massa acrílica. Aí depois a gente entra onde? Olha só, compactação, exatamente isso. É isso aí, aquele caninho de 40 qual foi mencionado na primeira videoaula, a gente acopla então nesse suporte de rolo e vem fazendo então a compactação e é claro, molhando dentro de uma caçambinha onde contém água ras, sempre deixando ela bem molhadinha, né? Esse rolinho para estar fazendo essa compactação. E observe o ângulo que eu faço a compactação, em 45 graus, em formato de V, e nunca na horizontal e na vertical de primeira instância, sempre em 45 graus. Isso vai amenizar bastante mesmo a questão de deixar falhas, né? Olhem só o ângulo da minha mão, ó, sempre em 45 graus. Sempre com igual, sempre na esquerda, depois você muda um pouco para a direita, mas sempre cortando em 45 graus. Depois, se precisar, alguns locais fazendo na vertical e horizontal, tudo bem, pode estar fazendo, tá? Depois de feito toda essa compactação, a gente vai estar fazendo então um outro detalhe final, utilizando o rolinho de cabelo de anjo, né? O rolinho de cabelo de anjo, mas aquele pequenininho, novamente, tá? Porém, ele está seco, totalmente seco e limpo, tá? Não vai querer me melecar ele na massa acrílica agora que você vai estragar o serviço. Olhem aí, ó, totalmente seco, fazendo o quê? Ele corrigindo algumas imperfeições. Quando a gente faz a compactação, tem algumas áreas que ficam meio lisas, mais lisas do que a outra. Então você passando o rolinho seco, a seco o cabelo de anjo, depois que você já fez a compactação totalmente na sequência, você vem tirando esses locais que estão muito liso e deixa ela bem uniforme, bem distribuidinha mesmo, dá um acabamento muito bacana e acaba escondendo e isolando algumas imperfeições que fica utilizando dessa técnica, muito recomendável, tá? E quando eu digo para você estar fazendo uma compactação e molhando o rolinho, né, com o cano no água ras, é só para molhar, não é para encharcar o rolo e levar esse rolo todo escorrendo água ras na textura de massa acrílica que você vai danificar, tá? E sempre assim, só molhando, tira o excesso e o rolo tem que estar 100% limpo. Se tiver algum resíduo de massa ali, vai começar a empaçocar, grudar e vai danificar o serviço do mesmo jeito, tá? Vamos estar passando umas orientações agora para você desse tempo de espera após a distribuição e a sua compactação. Tá aí, já foi aproximado então a câmera para que você veja que eu deixei uma emenda aqui, tá? Então fiz toda a compactação mais ou menos dessa área aqui, deixei mais ou menos uns 10 centímetros fora dessa superfície aqui sem compactar. Só apliquei a textura rolada mesmo, deixei uns 10 centímetros e compactei. Aqui ficou todo arrepiadinho em margem de 10 centímetros fora, que aqui será então feito a emenda, tá? Essa área aqui mais ou menos tem uns 10 metros quadrados. E dependendo a área, não dá para fazer uma vez só, principalmente se você estiver trabalhando sozinho, tá? Se tiver dois ainda que tem habilidades, as mesmas habilidades, ainda dá para fazer, mas sozinho fica complicado. Então, por quê? Por conta da secagem, tá? São vários fatores que podem estar influenciando em questão da secagem. Eu não posso estar dizendo para você que o tempo de secagem após a aplicação da textura é de 5 minutos, de 10 minutos, 15, 20, meia hora. Então cada caso é um caso, depende muito de vários fatores. Por exemplo, seria a superfície, a preparação dela. Como ela foi preparada, tá? Se ela foi preparada com massa PVA, ou se está só no látex, ou se é uma pintura em látex normal, os poros da parede vai estar aberto. Então isso vai acelerar então o processo de absorção de componentes líquidos da massa acrílica e ela vai ter uma secagem mais rápida. Outra questão também, outro fator, seria a exposição a céu aberto com a ação do tempo, é sol, é vento, tá?
Então isso vai acelerar também. Agora, se o fundo estiver com a massa acrílica ajuda muito a fechar os poros da parede e isso ajuda então um pouco também a retardar o tempo de secagem também, ok? Então são vários fatores aí, tá? Então a gente não pode estar dizendo quantos minutos leva. A gente tem que ficar esperto, em média aí de 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 mais ou menos aí, acho que no máximo isso, tá? Dependendo as condições também. Outra também, né? Se você estiver fazendo dentro de um cômodo, ou seja, num quarto, né? Numa sala, é totalmente fechado. A corrente de ar é menor também, se você fechando todas as portas, então o processo vai ser mais longo, né? O processo de secagem. Agora já céu aberto, mesmo que estou fazendo aqui numa garagem, tem uma corrente de vento bastante, né? O calor, então isso acelera o processo aí de secagem, tá? Então eu recomendo que, tipo assim, 10 metros quadrados que temos aqui, faça uma repartição. Não vão querer pegar 10 metros quadrados e rolar toda a parede e tentar fazer a compactação em 10 metros sozinho, você trabalhando sozinho. Isso é muito arriscado, é perigoso que você chegue tipo em 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, o processo de secagem lá na frente já está bem mais acelerado quando você começou. E isso vai dar uma grande diferença no acabamento final e não vai ficar bacana. Então, eu recomendo que façam esse processo de emenda, tá? Deixa uns 10 centímetros, arrepie toda a massa, que depois no final a gente vai finalizar isso aqui, vai fazer essa emenda na raça mesmo, utilizando... Eu até disse que uma base manual de lixamento seria o suficiente, mas como é massa acrílica, ela é bem dura, pegamos aí uma orbital com uma lixa 100 mais ou menos, e depois damos uma boa quebrada com a orbital lixa 100 nessa emenda, e mais umas ponteadinhas aí de massa caso precise. Aí você vai ser totalmente manual e qual vai ser feito então mostrado aí na sequência do vídeo aula, beleza? Olhem aí, ó, a textura, né, de massa acrílica após aplicada, ela fica toda arrepiadinha. Você vê que tem uma faixa meio em destaque aqui do canto esquerdo da sua tela, que é justamente onde está sendo feito, na verdade, é a emenda, né? Colocando um refletor do lado ali e vamos soltando lá, né? A massa. Agora, iniciamos então novamente a compactação em outros ângulos para você consiga conferir. Faça a compactação de boa, tranquilo, sem pressa, sem estresse, tá? Pegue em ângulos aí de 45 graus, qual foi mencionado. Pega do canto esquerdo, depois do canto direito, sempre em 45 graus, tá? Para depois você estar fazendo então alguns ajustes, sendo na vertical e horizontal, mas de instância sempre assim, de 45 graus, porque isso deixa menor vestígio, o qual foi feito a realização da compactação. O rolinho sempre molhando ele no água rasa, deixando ele super limpo. Não deixe o rolinho começar a aglomerar massa acrílica, que isso vai danificar a textura, vai limpando ele, deixando ele totalmente limpo, tá? E não deixe escorrer água rasa, pelo amor de Deus, não deixe escorrer água rasa, leva o rolinho encharcado, que isso vai danificar o acabamento final, combinado? Sempre assim, de boa, tranquilo, movimentos suaves, sem pressa, sem estresse, tá? Por isso que eu menciono sempre, se tem uma parede de 10 metros quadrados, faça uma repartição. Não vai querer me fazer toda a parede de um momento só, que fica complicado, fica muito corrido, entendeu? Aí você vai querer correr contra o tempo, porque lá na frente já está secando e aqui ainda está favorável. Quando você chega lá no final, já secou demais, aí vai dar uma disformidade na textura, entendeu? Então trabalha de boa, tranquilinho, tá? Divide em 3 partes e vai na maciota aí que vai dar certo, beleza? E olha aí, não estou esquecendo de nada, temos uma meta de 1000 likes por cada vídeo aula desse curso, exatamente. O Jairo Acabamentos precisa de um estímulo, de um incentivo, de um apoio, de uma retribuição de você que é inscrito no canal, para que a gente atinja no mínimo a marca de 1000 likes por vídeo aula, para que eu tenha então esse apoio, né? E essa retribuição de você. E também para que eu tenha uma certeza, né? Um feedback de que realmente eu estou trazendo conteúdo bacana e vocês estão gostando, estão interagindo do conteúdo aqui ministrado no canal, beleza? Então espera bater a meta de 1000 likes, então vão sentando o dedão aí no like aí, vão compartilhando o vídeo, que não dói nada e não custa nada, é um curso 100% gratuito. E na próxima videoaula desta série, vou estar então apresentando
Vamos entrar então nessa finalização da emenda, o lixamento e finalização da mesma, e pintura, resina acrílica, para depois a gente adentrarmos então nos efeitos marmorizados. E lá para a quarta videoaula, terceira videoaula postada desse curso, a gente vai marcar então uma live, tá? Para você tirar todas as dúvidas que você teve até agora na distribuição da textura, beleza? Então teremos uma live para você tirar todas as dúvidas na distribuição, emenda, compactação, e depois então adentrarmos então nos efeitos marmorizados, qual lá no final a gente faz uma outra live também, tá? Combinado? É isso aí, meu querido. Vamos chegando aí para as retas finais desse projeto em questão de distribuição e compactação. Então na próxima videoaula será mais mesmo a finalização da mesma, né, o lixamento, qual vamos adentrar com já na área da pintura, né, pintura, resina e efeitos. Então na próxima videoaula você não pode perder a parte 3 desse curso de textura marmorizada, combinado? Então eu aguardo você então até a próxima videoaula, hein? Não pode perder, que está bem bacana mesmo, tá? E assim, né, quando a gente está fazendo a live, né, após essa próxima videoaula, eu vou estar deixando aí a disponibilidade para que vocês deixem no comentário para quando que eu marco a próxima videoaula. Acho que eu vou marcar numa quarta-feira por volta de umas 9 horas da noite. Então eu já vou mencionar isso. Então, na próxima videoaula eu já vou estar mencionando uma live, tá? Pra gente tirar todas as dúvidas em relação ao que foi passado até a terceira videoaula. Fez a terceira videoaula, vai ter uma live, beleza? Aí quando adentrarmos então os efeitos marmorizados, vamos estar fazendo uma outra live também para que vocês tirem as dúvidas também. E olha aí, compactação e o rolinho, hein? Como eu mencionei, hein? Esse rolinho cabelo de anjo pequenininho, e ele não é só o tombão para estar fazendo os recortes, mas nessa última etapa final para estar corrigindo algumas imperfeições quando fica muito liso demais. E ele é perfeito, o rolinho cabelo de anjo, nessa proporção pequena aí, ok? Meus queridos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo desta série, a parte 3.